1 Timóteo capítulo 2, e esse texto foi usado no nosso último estudo na igreja. Eu só quero fazer menção dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Versículo, perdão, 1 e 2. Na minha versão diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, nosso grande propósito de oração é interceder, né? Principalmente esse nosso tempo que nós temos como igreja, é de intercessão. Então, nós vamos interceder por alguns irmãos da nossa igreja, algumas necessidades, e, naturalmente, também não vamos fugir da nossa realidade. Vamos interceder a Deus por esse momento que eu acho que, em termos de votação, já passou, né? Mas, em termos de apuração, segue. E pelos resultados e as implicações dos eleitos com relação à nossa vida comum, à nossa vida social, à igreja e tudo mais. Vamos, então, orar ao Senhor e interceder como a palavra dele nos orienta, né? Queremos orar mesmo por todos os homens, com o foco de que sejam salvos e com o foco de que nós sejamos salvos, né? Quando eu falo nós sejamos salvos, é porque para que vivamos vida mansa e tranquila. Então, orar por eles e, ao mesmo tempo, pela comunidade, pela igreja, pela nossa família, nesse aspecto. Vamos interceder e, primeiramente, o Mateus vai orar, depois o Aldair, e em seguida eu irei encerrar esse tempo de intercessão. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Nós louvamos o Teu santo nome por dar sabedoria aos homens. E hoje podemos mais uma vez nos reunir pela internet. Nós pedimos ao Senhor que em cada lar, em cada família, o Senhor seja cultuado verdadeiramente, com corações sinceros, alegres, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós queremos interceder em favor dos seminaristas, e eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Antônio, Ioli, Gabi e Ana. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles, assim como tem cuidado de nós. E também temos a certeza de que o Senhor permanecerá fiel. Nosso desejo, ó Deus, como igreja, é que esse tempo dentro do seminário, e para Ioli também, mesmo estudando mais em casa, seja um tempo de crescimento espiritual, não apenas de encher a mente de conhecimento, mas o coração de fervor pelo Senhor, pela Tua obra. Que o Senhor, ó Deus, que é o soberano, que é o santo, fale ao coração dos meus irmãos, continue tratando, ó Deus, as suas debilidades e os ajudando, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós oramos para que o Senhor continue levantando pessoas, tanto para ir e servir, como também para servir em casa, contribuindo e orando. E nos ajuda também, ó Deus, para que continuemos a ser uma igreja missionária. Por favor, trata os nossos corações, nos faça entender o que o Senhor deseja, para que da melhor forma possamos cumprir a Tua vontade, que vai ser cumprida, Senhor. Assim nós agradecemos a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve, acolhe as nossas orações. Muito obrigado, nosso Deus.
Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuamos em oração, Senhor, nós te pedindo pela vida dos missionários, Pai amado, do pastor Cipe e a sua família, ajuda ele pelo seu sustento, lhe dando saúde, fortalecendo cada membro da sua família e fazendo tudo o que é necessário, Pai, para o crescimento, tanto da sua família, como também administrativo, Pai. Lhe dá de sabedoria, Pai, na administração do seminário de Palavra da Vida, Pai, junto com os demais que estão à frente. Um ano tão difícil, Senhor, onde nada estava programado, passamos por uma situação difícil, Pai, fomos pegos totalmente de surpresa, que o Senhor esteja concedendo, Pai, sabedoria, Senhor, ao pastor Cipe e todos os demais irmãos e missionários que estão à frente desse projeto, Senhor, Seminário do Palavra da Vida. Te pedimos também, Senhor, oração pelo seu ministério de casais do Palavra da Vida, onde ele e a Camila estão à frente, Pai. Capacita-o cada vez mais, Senhor, que possam realizar encontros, sejam presenciais, sejam virtuais, para ajudar, Pai. Sabemos que o inimigo ataca poderosamente a família, Pai. Capacita os nossos irmãos, Pai, para que tenhamos sucesso para a honra e glória do teu nome, Pai amado. Te pedimos também pela vida do pastor Alex e sua família, Pai. O pastor Alex tem feito viagens, Senhor, junto com a sua família, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo ele, Senhor, livrando desse vírus tão perigoso, Pai, encorajando tanto o pastor como seus filhos, sua família, Pai, sua esposa, e lhe dando sempre sabedoria, Pai, para que eles possam continuar firmes, Senhor, nesta caminhada, dando um testemunho maravilhoso para glorificar o teu nome, Pai. Te pedimos também pela Carol, Senhor, que tem feito um trabalho muito importante, Senhor, no Colégio Palavra da Vida, com projetos para os jovens, Senhor. Sabemos que faz tempo que os jovens não podem se reunir, Pai, com aquele projeto Vem que Tem. Que o Senhor possa estar, Senhor, se for a tua vontade, permitindo que eles possam voltar a se encontrar, seja ou virtualmente ou presencialmente, Senhor. Tu sabes, Pai, o quanto vidas foram alcançadas naquele projeto, Senhor. Também continua prevendo o sustento da Carol, Senhor, quando ela fizer suas viagens, que o Senhor possa também estar protegendo de qualquer mal, Pai amado. Te pedimos também pela vida do pastor Ricardo e da sua esposa, Pai, um homem totalmente de Deus, Pai, que entregou a sua vida totalmente a Deus, Pai, exemplo de cristão, Pai, exemplo de crente, Pai amado. Sabemos que ele continua lá, Pai, levando a tua palavra, pregando para aquelas pessoas que precisam ouvir e te conhecer, Pai. São lugares, muitas das vezes, de difícil acesso, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está à frente, Senhor, fortalecendo não só ele, como a sua esposa, Pai. Livra ele de qualquer mal, juntamente com a sua esposa, Pai amado. Dá saúde, proteção e força, Senhor, para ele. Na idade dele, sabemos que não é fácil, Pai. Está caminhando, está morando, muitas das vezes passando noites em lugares perigosos, Senhor, mas sabemos que Tu tem cuidado maravilhosamente dele e da sua esposa, Pai amado. Te pedimos também, Senhor, pela vida da tia Bia, Senhor. Nós conhecemos a tia Bia, Senhor, sabemos do trabalho maravilhoso que ela fez aqui, Pai, na Igreja Cristo é Vida, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, fortalecendo também a tia Bia, cuidando dela como o Senhor tem cuidado, Pai. Continua. E, se possível, Pai, nós queríamos tanto ter um momento com a tia Bia, Pai, para sabermos como ela se encontra e ter o privilégio de poder vê-la novamente, Pai. Também te peço, Senhor, por todos os outros missionários, Pai, que estão em outros estados, em outros países, Pai. Muitos trabalham em países de difícil acesso, em áreas resistentes até mesmo ao Evangelho, Pai. Mas ainda que haja portas abertas, Senhor, pode haver corações fechados, que o Senhor possa estar alcançando através da vida desses missionários, Senhor, os corações para Ti, Pai amado. Que o Senhor abra as portas para o ministério de cada um, para os relacionamentos também com eles e amizades cristãs, Senhor, que vai ajudar cada irmão, Senhor, que está saindo da sua casa, muitas vezes saindo da sua família, para levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que tanto necessitam, Senhor. Ajuda também, Senhor, esses irmãos que estão em outras culturas, em outros idiomas, sabendo da dificuldade. Eu me lembro aqui do pastor Richard, Senhor, junto com a Johanna e a sua família, Pai.
Ficamos muito felizes em saber que eles já se encontram na Hungria, Pai. Sabemos que eles têm um desafio, Senhor, que é aprender a língua de lá. Mas nós temos um Deus que tudo pode, Senhor. Ajuda, Senhor, num momento tão difícil lá na Europa, também como temos acompanhado, onde os casos de Covid têm aumentado. Protege, Pai. Protege essa família, Pai. Que tu deslocasse para lá, Senhor, para que possa ganhar almas para ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a família do pastor Richard, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo todo o cuidado que o Senhor tem feito na vida de cada missionário desse, Senhor, que são exemplos de nós numa caminhada cristã, Pai. Te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Santo Deus e Pai, nós ainda permanecemos na tua presença, Senhor, como igreja, para interceder e suplicar, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, lembrando ainda algumas famílias de forma muito especial, Senhor, nós intercedemos por essas famílias. Peço pela vida da irmã Fátima, a Clésia, Pai, além de tudo, ó Deus, o que elas têm passado ao longo de tantos meses e anos, ainda agora, ó Deus, com a irmã Fátima tendo sérios problemas com a sua saúde, nós, ó Deus, suplicamos pela vida da nossa irmã, pela saúde dela, Pai, suplicamos para que o Senhor fortaleça a fé da nossa irmã, mesmo no meio de tamanha prova que ela está passando, Pai, e que, ó Deus, a família, a congregação, a igreja, os irmãos, que possamos, ó Deus, dar um suporte, cuidar, ó Deus, abençoar a vida da nossa irmã nesse momento que para ela certamente é muito difícil. Mas que o Senhor, ó Deus, a console, a abençoe, que ela se sinta amparada, consolada pelo Senhor e firme, ó Deus, na fé em Ti. Abençoa também, ó Deus, te peço a vida da irmã Josina, especialmente, pela necessidade que ela tem do aparelho auditivo, Pai, que é tão necessário, ela tem tremendas dificuldades para sair de casa, para até mesmo estar na comunhão da igreja, e as atividades comuns dela que ela precisa, Pai. Ó Deus, ela está aguardando uma resposta, precisando desse aparelho, e nós intercedemos mais uma vez por ela, pedindo que o Senhor abençoe, abrindo as portas e suprindo essa necessidade. Também cuidando, meu Deus, da saúde dela e também do irmão Antônio, Senhor. Peço pela vida do irmão Chiquinho, sua família, ó Deus, especialmente por ele, pela cirurgia que ele precisa fazer, que o Senhor, ó Deus, esteja indo à frente, abrindo as portas, cuidando, Deus. Quantas vezes ele tem ido para consultas e não tem conseguido fazer as consultas, tem tido cancelamento, adiamentos. Ó Pai, é uma necessidade que o irmão tem, mas nós queremos também deixar isso nas mãos do Senhor e perseverar em oração para que o Senhor cuide dessa necessidade também, meu Deus. Abençoa assim, Senhor, as nossas famílias, cada uma dentro das suas circunstâncias, com, às vezes, enfermidades, com, às vezes, dificuldades que passam na vida dos irmãos. Lembramos, ó Deus, o irmão Josimar, lembramos, Pai, também a irmã Odete, ó Deus. Pedimos, Senhor, pela vida da irmã Simone, Pai. Ó Deus, tantos irmãos e irmãs que nós entendemos que têm algumas necessidades e nós suplicamos, Senhor, pela vida desses nossos irmãos, que o Senhor esteja cuidando de cada uma das nossas famílias nesse sentido, Pai. Abençoa, Senhor, também ao nosso país, à nossa nação, relacionado a essas eleições. E, ó Deus, entendemos que o tempo do voto já encerrou e, ó Deus, que o Senhor abençoe para que não haja nenhum tipo de violência, de tumulto, ó Deus, de escândalo, Senhor, mas que, Pai, as coisas possam fluir de uma forma ordeira, ó Deus, que recebamos da parte do Senhor, ó Deus, as pessoas que vão gerir, tanto aqui em Benevídeos quanto em cada município, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tenha o domínio, tenha a direção
e abençoe, Senhor, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso povo, ó Deus, com um governo honesto, Pai, justo, um governo temente ao Senhor, ó Deus, que possa ter um coração maleável. E se não for assim, que o Senhor também, pela tua autoridade, pelo teu poder, que nunca perde o controle sobre nada, que o Senhor, para proteger os teus, Pai, também esteja atuando na vida dessas pessoas que governam também. Nós suplicamos, Senhor, pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, para que tenhamos paz na cidade e para que nessa paz nós tenhamos paz e para que vivamos vida mansa e para que, ó Deus, nós possamos desfrutar de uma vida de comunhão com o Senhor livremente, como vivemos nesses dias. Louvado seja o teu nome, Pai. E salva, Senhor, salva aquelas autoridades que não te conhecem. Salva, Senhor, abre os olhos, desperta para ti, desperta para um reino além deste mundo, para um reino além, ó Deus, desses que eles estão governando, para um reino eterno, para uma vida que vai além, ó Deus, dos bens materiais e do território e de autoridade secular, Pai, mas que eles abram os olhos para perceber a realidade espiritual e a realidade da alma, a realidade da sua necessidade do Senhor. E que sejam salvos, convencidos pelo teu Espírito, selados pelo teu Espírito, fortalecidos pelo teu Espírito, meu Deus, abençoa-os assim. Pedimos então, Senhor, e deixamos perante a tua presença a nossa oração, sabendo que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, Deus que dos céus nos vê, que estende tuas mãos, que nos alcança onde nós estamos, que guarda-nos e supre as nossas necessidades, que tem nos abençoado. É nesta certeza de fé que nós oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gabriel? Tá bom. Boa noite, irmãos. Boa noite para os que chegaram agora, durante a oração. Sejam bem-vindos. Tá bom, mais um culto. Vou estar fazendo a abertura. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Hebreus 6, do 10 ao 12. Amém? Aqui diz o seguinte: Deus não é injusto, ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos irmãos na fé. Nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu, né? O escritor de Hebreus aqui nesses versículos, ele fala, né, que realmente o Senhor ele não é injusto, não, ele é justo. Ele sabe o que a gente tem feito, ele sabe o nosso carinho, e como uma característica da nossa igreja, né, temos carinho pelos nossos irmãos e temos trabalhado firme para o Senhor. E ele é justo e lembra disso. Mas ele pede no versículo seguinte que a gente já tem feito esse trabalho, mas que a gente venha a continuar a fazer. Um sentido de continuidade, progressivo, de ir para frente, não retrógrado, não parar, mas continuar para frente, seguindo para o alvo. E dar essa ideia para que a gente venha continuar a trabalhar, continuar, não só apenas continuar, mas também continuar com entusiasmo, não empurrando com a barriga, ou fraquejando, ou desanimado, mas sim com alegria, com entusiasmo, com vontade realmente de agradar a Deus e não agradar o mundo ou agradar as outras pessoas, né? Mas realmente com entusiasmo, a alegria que vem de Deus, né? Ele que produz essa alegria no nosso coração e ele quer que a gente prossiga
e com entusiasmo, com alegria. Eu fiquei pensando nesse versículo por causa que, em meio a toda essa situação que a gente vive, histórias realmente de irmãos e até igrejas que estão se desfazendo. Tinha tido até uma caminhada, uma boa caminhada até aqui, mas pararam. Ou seja, não, claro que não foi só de agora, né? Foi alguma coisa, um problema que já que veio se acentuar neste momento. Mas elas pararam, simplesmente pararam de trabalhar, pararam de realmente de ter esse amor pelos irmãos. Essa caminhada cristã, ela foi interrompida por pedras, realmente por motivos, com certeza mundanos, não tinham essa alegria em Deus e realmente pararam de trabalhar, e consequentemente ou estão trabalhando pesado, sem alegria, sem entusiasmo, que é o que o Senhor quer que a gente trabalhe com entusiasmo para Ele, realmente com alegria para o Senhor, não para homens, mas é isso que o autor de Hebreus quer falar para a gente. E nós, como Igreja Cristo é Vida, né, que a gente venha continuar a trabalhar realmente, continuar trabalhando, amando nossos irmãos, ter esse momento de comunhão. Sei o quanto o pastor, com todo esse empenho para ter esse momento pelo Zoom, e foi uma boa ideia, elogiável realmente. Graças a Deus, o Senhor colocou no coração do pastor, de toda a liderança, para ter esses momentos no Zoom, a fim de não parar com o trabalho. E, através disso, estar aqui neste momento com os irmãos, em comunhão, um momento de alegria, um momento de aprendizado, um momento de entusiasmo, de estar vendo nossos irmãos, de abraçar os nossos irmãos, seja feito com entusiasmo e realmente muita alegria que o Senhor coloca em nossos corações, né? Que depender da gente, como seres humanos tão falhos, tão fracos, a gente com certeza vai ter outras motivações, mas que a nossa motivação vai ser sempre agradar o Senhor e realmente alegrar a Ele e continuar nessa caminhada como cristãos, né? E não com preguiça, não com pesar, mas realmente com ânimo e com paciência e confiando que o Senhor vai dar tudo que Ele prometeu para a gente. Essas promessas vão ser cumpridas, porque o Senhor é justo e cumpre o que Ele promete. E a gente deve fazer nossa caminhada cristã aqui na Terra como igreja, com alegria e com entusiasmo. E é isso que eu queria trazer para vocês, tocar no coração de vocês realmente, no meio de toda essa pandemia, de todos esses problemas que vem seguindo durante esse ano. Foi um ano atípico mesmo, mas que o Senhor venha estar colocando no nosso coração esse entusiasmo, essa alegria que Ele já vem colocado no coração da nossa igreja, no coração de cada irmão. Sei que muitos irmãos estão desanimados com tudo isso, passam por problemas durante essa pandemia, mas eu quero trazer essa palavra. O Senhor me fez trazer essa palavra para vocês, para que realmente o entusiasmo venha crescer no coração de vocês, a alegria, e o desânimo não venha bater. E a gente venha trabalhar com força e com vontade para Deus, realmente. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Senhor, obrigado por esse momento aqui, Senhor, esse início de culto. Com certeza vai ser um momento bem abençoado, Senhor, um momento que vai ser para o Senhor, realmente. De adoração, de louvor, de ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração através do pregador da noite. Que a gente venha realmente aprender, guardar no nosso coração e sempre praticar e buscar ter uma vida cristã com alegria, com entusiasmo, com vontade de te agradar, acima de tudo. Não deixar o mundo nos abalar, o pecado nos abalar, as forças do maligno venham cair sobre nós. Que eu venha colocar no nosso coração essa alegria, esse desejo de estar na obra, estar com nossos irmãos, desejo de estar na companhia de cada um. Eu te peço, meu Deus, que a gente venha aprender mais da sua palavra e nesta noite guardar no nosso coração tudo que a gente venha aprender e praticar realmente nossa semana, no resto deste ano, Senhor, nossa vida daqui para frente. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos tomar um momento de louvor aí, o irmão Neemias pode estar conduzindo junto com a sua família. Boa noite, irmãos. Bom estarmos reunidos. Vou ler uma frase, né, que eu vi no Instagram do pastor Hernandes Lopes. Eu achei interessante, que fez me lembrar do cântico que a gente vai doar daqui a pouco. Ele fala assim: toda religião é vã, a não ser que pregue a Cristo e este crucificado. E lembrei que
nesse cântico, né, fala que Ele seja o centro da nossa vida. E ele completa, o autor, né, completa que, além de ser o centro, que seja tudo, né? Eu fiquei pensando o que seria esse tudo nas nossas vidas, né? Eu penso que Cristo sendo tudo em nossas vidas, ele vai agir em todos os cantos, né? Em todas as áreas de nossa vida. Se os irmãos me permitem pensar assim, eu penso que até independente de quem vencer hoje, né? Não sei se alguns estão preocupados ou se tanto faz, mas eu fico imaginando que se Cristo é o centro mesmo de nossas vidas, e o fato de estarmos reunidos aqui, alguns, né, não estão lá fora ou correndo atrás para saber informações, ou não estão preocupados com isso, isso mostra que Cristo mesmo é o centro de nossas vidas. E ele tem que ser tudo, né? Tem que ser a nossa paz, tem que ser a nossa força, tem que ser aquele que vai suprir nossas necessidades, e isso tem que causar na nossa vida segurança. E vai fazer com que a nossa mente fique presa nesse culto hoje aqui. Então, convido os irmãos a se desprenderem do que está acontecendo lá fora e que a sua mente seja voltada aqui nesse culto hoje. Cristo seja o centro mesmo da sua mente agora. Depois, quando terminar o culto, você fica livre para procurar o que tem que procurar, que seja na vontade de Deus, é claro, mas que as coisas que acontecem lá fora não atrapalhem o nosso culto agora aqui. Cristo seja, né, esse Cristo crucificado seja o centro do nosso louvor, da nossa paz, da nossa adoração, e que a nossa vida seja esse reflexo todos os dias. Amém, irmãos? Vamos cantar. Convido você a louvar com a gente nesse momento. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. O sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente.
Amém. Eu queria fazer uma breve oração para em seguida passar para o pastor Cipe, que vai trazer a palavra para a gente hoje. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos que continue conosco, Senhor, abrindo nosso coração e entendimento para ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para hoje à noite, Pai, através da vida do pastor Cipe, Senhor. Que o Senhor ajude a dar lembrar de tudo que Ele preparou, Senhor, que o Senhor continue conosco para que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor. Agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Cipe. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um segundinho. Ok, gente. Boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Uma boa ferramenta que a gente tem, né, para poder usar num momento como hoje. Eu acho que é um pouco mais seguro para nós. A gente ter a oportunidade de não precisar sair de casa hoje. O pessoal aqui até para justificar, né, hoje em dia pode fazer pelo aplicativo, né? Então, isso já facilitou a vida de muitas pessoas, né? A gente não quer, às vezes, no meio da bagunça sair, então, também nos dá a oportunidade de reunir juntos hoje à noite aqui pelo Zoom, né? Queridos, eu queria compartilhar um pouco hoje à noite um texto bíblico em Salmos que fala sobre frutificar. Quando a gente pensa nesse assunto, eu imagino que não seja muito novidade para vocês e nem para mim, né? A importância que nós temos de ter uma vida que realmente frutifique, que vá para frente. Esse é o motivo pelo qual Deus nos mantém aqui. Se a nossa vida não for uma vida para dar frutos para o reino de Deus, nós perdemos um pouco a razão do porquê permanecer aqui nessa vida. Paulo vai falar, olha, eu prefiro estar com o Senhor 1000 vezes, prefiro muito mais morrer e estar logo com o Senhor e sair desse sofrimento aqui. Mas se Deus permite que eu permaneça aqui na carne, vivo, né, em termos da carne, eu quero que isso seja em prol do crescimento de vocês, que redunde em bênçãos, em crescimento do Evangelho. Se não for para isso, a vida perde o seu propósito. Então, quando a gente pensa numa árvore frondosa, frutífera, né, ela tem essa finalidade. Também, talvez serve para madeira, para outros motivos, mas há uma expectativa de frutificar, que nós, como árvores frondosas, árvores que vão render para o reino de Deus, que nós possamos estar bem arraigados, bem protegidos, bem alicerçados, rendendo, crescendo, né? Indo para frente, frutificando. Quando a gente pensa na nossa árvore genealógica, na nossa vida, né? Alguns talvez conheceram o Evangelho hoje, nos dias atuais, outros vêm de uma geração que já conhecia o Evangelho, que era o meu caso, que é o meu caso. Os meus pais não conheciam o Evangelho, mas o Evangelho chegou, eu já testemunhei isso na igreja, o Evangelho chegou, então, para os meus pais, e então a minha geração, né, eu e os meus irmãos, tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, fica essa ideia de um legado, né? E se a gente não conheceu o Evangelho através dos nossos pais, que talvez foi o caso de alguns, mas que possa ser daqui para frente, né? Então, que os nossos filhos possam conhecer o Evangelho. Mas aí eu fico pensando o seguinte: será que
não sei se você já parou para pensar nisso. Será que eu conheci o Evangelho, no meu caso, porque os meus pais eram crentes? Como seria se os meus pais não tivessem conhecido o Evangelho? Como é que seria a minha vida se eu não tivesse conhecido, através dos meus pais, o Evangelho? Será que essa questão de uma geração para outra é importante, muito importante? Como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente pensa a respeito disso? Deixa eu contar uma pequena história de dois homens, tá bom? Um é esse pastor americano, filhos de... Acho que os pais eram ingleses. Ele nasceu aí nesse ano e faleceu, né, em 1758, um grande pregador da palavra. E teve um senhor chamado Benjamin Waterfield. Ele fez um levantamento da vida do pastor John Edwards, desse pregador, e ele fez algumas constatações interessantes. Então, deixa eu só botar aqui ela de cantinho, senão eu não consigo ver. Ok. Então, ele descobriu, até o ano que esse Waterfield fez esse levantamento, ele descobriu do pastor Jonathan Edwards 1.394 descendentes. Olha que interessante. Desses descendentes, 3 se tornaram presidentes de grandes universidades nos Estados Unidos. 3 foram senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos. 65 deles foram professores em universidades. Eles tiveram 75 oficiais que eram das Forças Armadas dos Estados Unidos, mais de 100 pregadores e missionários, em torno de 60 escritores em destaques. Um dos descendentes dele foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 foram altos funcionários públicos. Em torno de 250, então, foram formados em universidades, governadores de estados, diplomatas, né, que foram enviados para outros países. Então, a gente percebe um legado interessante em termos das atividades que cada um desses descendentes, né, alguns, não todos, mas uma boa maioria dos descendentes do pastor Edward. Mas o Waterfield, ele continuou também, e ele pegou os descendentes de um outro homem chamado Max Jukes, e esse Max Jukes era um ateu, e ele perseguia muito o pastor Edward. Ele era relativamente conhecido na cidade dele, e ele perseguia muito, falava muito mal, era muito contra. E esse Benjamin Waterfield, ele fez um levantamento e descobriu o seguinte da vida do Max Jukes. 540 descendentes ele tinha, tá? O pastor Edward, 1.300 e pouco. Então, você já percebe menos pessoas, né? Talvez famílias não estruturadas, teve menos filhos. Ele foi preso por muitas vezes, ou estava preso quando ele fez o levantamento. E os descendentes desses Max Jukes, 310 morreram como indigentes. Realmente pobres na sarjeta, na valeta. 150 criminosos, 78 assassinos confessos, assassinos identificados. 100, pelo menos 100, eram alcoólatras. Das mulheres descendentes desse homem, 190 eram prostitutas. Então, a gente começa a perceber que, sim, tem uma ligação na maneira como nós decidimos levar o evangelho adiante através dos nossos filhos, através de uma próxima geração. Eu convido você a abrir no Salmo 78, versículo 1 ao versículo 8. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para cada um de vocês ler os salmos aí, porque eu não sei se a minha voz está falhando um pouco. Então, conforme você lê em voz alta para sua família ou na sua casa, quem está aqui com a tela aparecendo, só levanta a mão. Quando a maioria levantar a mão, eu continuo, tá bom? Então, leia aí. Pastor Valdeci já leu, pastor. Então, você pode ler na sua casa para sua família aí, tá bom? Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8, tá bom? Pode ler. Daqui a pouco eu vou dar aí uns segundos e eu volto aqui.
Ok, acho que a maioria já leu. O Salmo 78 é um salmo didático de Asaf. O que é isso? Os salmos, eles têm algumas divisões, tá bom? Aqui é um salmo didático, como eu falei. Existem salmos que são salmos de ações de graça. Tem outros salmos que são de contrição, salmos proféticos, salmos históricos, salmos de louvor e adoração. Então, são algumas divisões que salmos têm. Tá? Eles são divididos de várias maneiras. São 5 grandes livros que salmos têm, lembrando o Pentateuco. Mas, basicamente, a forma dos salmos são essas. E eu gosto muito de pensar nos salmos didáticos, porque a didática dos salmos ela é meio autoexplicativa. Se eu lesse 3, 4, 5 vezes esse salmo, nós lêssemos hoje à noite ele, a gente encerrasse, eu não ia precisar muito mais coisa, não ia precisar explicar muita coisa. Porque o salmo didático é um salmo ensinando as coisas práticas da vida, e ele é muito claro para nós. Vocês leram aí os primeiros 8 versículos, nós, óbvio, não vamos fazer o salmo todo, né, porque não haveria tempo, num culto hoje à noite, mas lendo ele de novo, lendo uma terceira vez, nós já teríamos ideias de como nós podemos aplicar. Eu gosto disso nos salmos didáticos. Então, Davi e Salomão, os filhos de Corá ou de Coré, filhos de Zerá, Moisés e Asaf foram os escritores dos salmos, tá? Esses foram aí as pessoas que escreveram. Então, Asaf, ele foi constituído pelo rei Davi como um líder dos levitas, ele foi posto como ministro perante a Arca do Senhor, e o nome dele significa coletor, ou cobrador de impostos, ou ajuntador, dando a ideia, alguns escritores falam por aí disso, de o nome a quem Deus reúne, ou Deus se apoderou, ou Deus juntou para si, Deus se apropriou. Muito bonito, né? De ouvir isso, de ter um nome com esse significado. E Asaf, então, foi alguém que conviveu junto com o rei Davi. Ele viu as coisas, muitas das coisas que Davi viveu. Ele experimentou o seu relacionamento com Deus e ele compartilha isso com o povo através dos salmos que ele escreveu. Então, eu queria rapidamente colocar algumas coisas interessantes só desses primeiros versículos, tá bom? Então, no versículo 1 e 2, é um clamor ao povo, né? É um clamor que Asaf está dando ao povo, dizendo, olha, escutai, povo meu, a minha lei, prestar atenção, ouvidos, as palavras da minha boca. Interessante que isso está na primeira pessoa, né? Minha lei, minha boca. Eu tinha a ideia que talvez era Deus falando aqui no começo, mas não é. Paulo também fala sobre o meu evangelho. Então, Asaf se apropria da palavra de Deus e ele fala, olha, minha lei, não que fosse dele no sentido de ele ter criado, mas se apropriando das escrituras, né? E chamando uma atenção ao povo, e ele se apossa disso, né? Ele vai transmitir alguma coisa importante do passado, e basicamente ele está dizendo para o povo, escutem o que eu vou falar. Isso é importante. A minha lei, que é a lei de Deus, né? As minhas palavras, que são as palavras de Deus, elas são importantes. É como se tivesse um megafone aí, dizendo, né? Isso é importante, isso pode salvar você, pode salvar a sua família. Nós, muitas vezes, não escutamos a palavra de Deus. Nós sabemos o que a palavra de Deus fala, mas nós não queremos colocar ela em prática. Quando a gente está no processo, aí, às vezes, de acompanhamento de algum aluno, algum casal de aluno, a gente percebe isso, às vezes, né? No aconselhamento bíblico, não só aqui no seminário, mas fora também. Eu sei que a palavra de Deus diz, mas... Eu sei, mas não tem mais. Se a palavra de Deus diz, nós vamos ouvir ela, nós vamos cumprir ela nas nossas vidas. É interessante o que Juízes fala aqui, né? Por exemplo, Juízes 2:10 diz o seguinte, teve toda uma geração que passou, que morreu, e uma próxima geração se levantou após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Gente, eu fico muito preocupado de pensar que uma geração se levanta depois da anterior que não aprendeu as coisas do Senhor. Talvez uma segunda, uma terceira geração, mas o texto aqui em Juízes
me dá a ideia de que aquelas pessoas que deveriam gerar curiosidade nos seus filhos, que deveriam levar as escrituras adiante, não fizeram isso. E a próxima geração não aprendeu. Eu tenho visto muitas famílias se dedicando realmente a ensinar as escrituras aos seus filhos, de realmente colocar em prática no dia a dia, ensinando não só as coisas, né, do mundo, a geografia, a matemática, o português, o inglês, seja o que for, mas ensinando as coisas de Deus. Tem muita gente fazendo isso porque está entendendo que precisa ensinar para os seus filhos. Nós não precisamos ir longe, são tantos textos bíblicos que falam a respeito disso. Tem um rapaz na internet que ele tem feito isso aqui com o filho dele, né? Ele faz cópias dos filmes, né? Gera ideias, e eu acho que ele está querendo abastecer mais a internet. Mas olha o que ele tem feito, né? Free Willy, Star Wars, o ET, outras coisas. Ele tem feito tudo isso para gerar no filho dele, da mesma forma que ele gostou daqueles filmes, ele quer fazer isso com o seu filho. Por que nós, com as escrituras, não podemos ser criativos com os nossos filhos? Por que nós, às vezes, tornamos a coisa um pouco pesada, né? Há histórias que a gente ouve de pessoas, filhos de pastores, filhos de missionários, que não querem saber do ministério, não querem saber de Deus, filhos de pessoas que estão na igreja há muitos anos, que agora os filhos se afastam, porque talvez não foram motivados, não foram cativados realmente às coisas de Deus, ou porque talvez os pais não tenham demonstrado uma verdadeira vida transformada dentro do lar. Eu entendo que não é culpa apenas dos pais, que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, mas eu entendo que, como pai, eu tenho uma responsabilidade grande, sim, na criação dos meus filhos. Alguém falou uma vez, né? Quer saber se você ensinou bem as escrituras para os seus filhos? Nós vamos saber isso quando os netos estiverem seguindo nos caminhos do Senhor. Quando pular uma geração e a próxima geração ouvir ou realmente seguir os caminhos do Senhor. Então, esse é o versículo 1 e 2, né? Essa chamada aí. E a partir do versículo 3 ao versículo 5, ele toma uma resolução que é transmitir as escrituras. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nós ouvimos dos nossos pais, nós não vamos encobrir, e ele está falando aos seus filhos, né? Nós vamos contar, nós vamos levar isso adiante. Então, ele toma uma atitude aqui, que é uma atitude de contar histórias. É interessante isso. O contar história, ele entende que a ideia de passar para a próxima geração, né, como um arauto, como alguém que estava contando as experiências, né? Ainda mais numa cultura que era muito oral, né, que as coisas eram transmitidas através da oralidade, daquilo que era falado. Mesmo hoje, quando nós temos tantos registros através das câmeras, de filmadoras e outras coisas, isso não tem o valor de quando você senta para contar uma história com uma criança, né? E o autor, ele assume um compromisso de contar histórias, de levar a mente dos seus filhos, a mente dos filhos dos outros, a um compromisso com o Senhor. Então, a ideia de descortinar, de focar no palco. Agora tem alguma coisa interessante. Queridos, a gente vê isso quando a gente está dando uma palestra, falando para um grupo de adolescentes, ou mesmo na pregação, né? Às vezes a gente está pregando e vê o pessoal assim, meio cabisbaixo e tal, e de repente você fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Sabe que um dia aconteceu comigo? Um acidente. Quando você começa a contar uma história, quem estava dormindo já acorda, aquela pessoa que estava inquieta na cadeira já presta mais atenção, a gente percebe isso. Nós, como seres humanos, nós gostamos de história, gostamos de imaginar, de pensar, por isso que os filmes fazem tanto sucesso, por isso que tem tanta gente que assiste filmes, por quê? Porque nos leva a uma outra história, nos leva a uma outra situação, nós gostamos disso. Eu achei muito interessante, uns anos atrás, conversando com uma senhora que cuidava do Luz da Amazônia, da Sociedade Bíblica, ela falou, Daniel, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho, o barco, ele é voltado para o serviço social. E a gente estava falando ali, às vezes, do custo que é diesel, conseguir profissionais,
médicos, né, e outras coisas assim, e ela, dentistas, e ela falou, não, mas não só isso. Você sabia que o governo considera contar histórias como ação social? Interessante, né? Se eu posso fazer algo que o governo considera como ação social, que é contar histórias, que história será que nós poderíamos contar, não é verdade? E aí ela falou, olha, nós não perdemos oportunidade e nós contamos as histórias bíblicas em todas as comunidades que a gente vai. Eles começaram ontem o Natal dos Ribeirinhos, vão visitar 30 ilhas, 30 comunidades diferentes, uma cada dia, ou talvez vão levar mais tempo até para fazer isso. E eles estão levando ação social, o governo considera como ação social, o contar histórias. Então, ele tomou essa atitude de contar história. Qual é o conteúdo dessas histórias? O versículo 4b fala, os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas do Senhor. É interessante isso, né? Os louvores do Senhor, para mim, é gratidão. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou demonstrando uma vida de gratidão. Isso afasta o medo do meu coração. Quantas vezes nós, com temores, com medo, quando nós cantamos um hino ao Senhor, isso acaba afastando o medo do coração, do nosso coração. Você já passou por isso? De estar passando um tempo atribulado e... Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, né? Uma vez o carro furou o pneu de madrugada na BR, eu acho que eu nunca troquei um pneu tão rápido. E um misto ali de oração, dizendo, Senhor, protege, eu não sei o que vai acontecer, tudo escuro, 2h da manhã, perto ali do Che Guevara, tinha acabado de entrar invadir ali, uma situação complicada. E ao mesmo tempo que eu trocava o pneu e orava, misturava um pouco com alguma música que me vinha na cabeça. E o louvor acaba afastando o medo também em nós. Louvor é um fator de ânimo. Quando nós estamos desanimados, louvar ao Senhor é um fator de ânimo. E também o louvor do Senhor é um fator evangelístico. Outras pessoas veem a nossa confiança, veem a nossa alegria no Senhor e acabam, então, talvez se interessando. Não muitos, mas talvez alguns se interessando nas coisas do Senhor. Um outro item é o poder do Senhor, então, demonstra a grandeza dele, e ele realmente é o que está acima de tudo e de todos, e mostra a minha pequenez. Quando eu vou contar para as próximas gerações sobre o poder do Senhor, a gente está falando do poder do grandão, daquele que resolve, aquele que é acima de tudo, acima de todos, está né, cobrindo, nos protegendo, e quanto mais eu vejo o poder e a pureza e a santidade desse Deus maravilhoso, mais eu começo a perceber o quanto eu sou pequeno e mais eu começo a perceber o quão o meu pecado afeta a divindade ou é uma afronta à divindade. Me coloca mais no meu lugar. O poder do Senhor é um conforto para mim. Também no meio da crise, no meio da luta, no meio da dificuldade, eu posso ter conforto sabendo que Deus está acima de todas essas coisas. Um terceiro item, então, que nós compartilhamos, que o autor aqui, Asaf, decidiu tomar, né, a atitude de contar histórias, o conteúdo é o louvor, o poder e as maravilhas. E agora, quando ele fala aqui das maravilhas, dá a ideia daquelas surpresas diárias que nós temos, aqueles contentamentos, as maravilhas que Deus fez, nós nos alegramos, né? A gente se fica maravilhado com aquilo que Deus tem feito. Isso me dá esperança para o futuro. As maravilhas que Deus já fez, o poder que ele já demonstrou, me dá esperança para o futuro. Que mesmo que as coisas não estejam acontecendo agora, do jeito que eu acho que deveriam acontecer, isso me dá esperança de um futuro, talvez não aqui nessa terra, mas no mínimo, a esperança de um futuro maravilhoso e glorioso, na presença dele, que eu sei que isso ninguém tira, né? Ninguém mais tira esse relacionamento com Deus. E também é uma grande oportunidade de eu compartilhar com as pessoas que não conhecem a respeito do Senhor. Dá uma ideia aqui de evangelismo, como eu já falei lá no primeiro item lá dos louvores, né? Isso também me dá a oportunidade de
compartilhar com as outras pessoas. Então, o autor Asaf, ele tomou uma resolução, que é transmitir, a atitude dele é contar histórias, o conteúdo são os louvores, o poder e as maravilhas do Senhor, e, por fim, é uma ordenança, contar. Ele fala no versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E qual é essa lei? É o testemunho. Ele ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Não tem a opção de não levar isso adiante. É uma ordenança. Você precisa contar para a sua geração, para que ela conte para a próxima geração, para que ela conte para a próxima geração as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor, os louvores do Senhor. Por quê? Porque foi assim que o Evangelho chegou para nós também hoje. Porque pessoas entenderam essa responsabilidade. O pastor Davi Merck falou, né? A continuidade da aliança dependia da fidelidade dos pais em transmitir os seus termos e condições a seus filhos. Os termos de Deus, né? Que eram seus, transmitir isso para os seus filhos. Por quê? Qual é o propósito de nós transmitirmos? Por que nós falamos isso? E são 3 propósitos aqui que eu percebo no texto, tá bom? Versículos 6, 7 e 8. Já tem o texto aí, vocês já leram. Um primeiro propósito é gerar um efeito dominó. A nova geração conhece e a outra geração conhece, e aqui ele fala dos filhos que hão de nascer. Está falando aqui, é interessante que Juízes fala de uma geração que surge depois da primeira, que não conhece. Essa geração não ensinou os caminhos e estatutos do Senhor. Mas aqui em Salmo 78, ele está falando aquilo que os nossos pais contaram para nós. Nós vamos transmitir para os filhos, para os seus filhos, que vão transmitir para aqueles que ainda vão nascer. Nós estamos falando aqui de pais, talvez avós, 4, 5, 6 gerações envolvidas. Não é maravilhoso ver isso? Esse efeito dominó, esse efeito que leva para a próxima, e assim o evangelho vai sendo levado adiante. Um outro propósito é gerar uma fé genuína. Olha o que o versículo 7 diz. Para que pusessem eu acho que eu falei errado aqui, deixa eu ver. Faltou aqui, tá? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Uma fé genuína nesse Deus maravilhoso. O que é a verdade, né? A fé genuína em Deus, ela vai descortinar. O mundo está dizendo, olha, o que é verdade, o que é mentira, quem pode saber? É tudo a mesma coisa, não é? Verdade é uma coisa, mentira é outra. Então, a importância de gerar esse efeito dominó, de levar uma fé genuína, verdadeira para a próxima geração. E, por fim, gerar perseverança. Aqui nós temos um lado negativo do texto, no versículo 8, quando diz assim, e que não fosse como seus pais. Agora tem um outro tipo de pai aqui, que é uma geração obstinada, que não levou adiante. Uma geração obstinada, rebelde, coração inconstante, e cujo espírito não foi, tá errado aí também, não foi fiel a Deus. Então, o propósito é gerar esse efeito dominó, de levar uma fé genuína e isso com perseverança. Porque se um elo dessa corrente é quebrado, se uma geração pisa na bola, a gente percebe, como a gente percebeu na vida daquele Max Jugges lá, que muitas pessoas são afetadas. Gente, isso é importante demais. A gente precisa realmente sair de cima do muro, né? Tomar as dores de que não é uma tarefa fácil, mas pode ser muito, muito prazerosa quando a gente vê os nossos filhos louvando ao Senhor. Então, aqui tem um resumo do Salmo Didático da Família, tá bom? Clamor ao povo, versículo 1 e 2. A resolução era transmitir, versículo 3 a 5, né? A atitude dele foi contar histórias, o conteúdo foi os louvores, o poder e as maravilhas de Deus. A ordenança é essa, é contar. Eu vou obedecer o que Deus mandou.
E o propósito, versículo 6, 7, 8, então, é gerar esse efeito dominó, gerar uma fé genuína, gerar perseverança. Amém? Ok, e agora você diz, tá bom, Cipe, um problema aqui. Eu não tenho filhos, eu não sou casado. Como é que fica a nossa situação? Deixa eu falar rapidamente uma coisa. Todos nós temos filhos. Todos nós podemos gerar filhos na fé. Filhos na fé, às vezes, têm uma ligação mais profunda do que filhos biológicos, porque os filhos biológicos é um laço de sangue que nós temos. Mas os filhos na fé, o laço é o sangue de Cristo. E alguns pais, talvez, que não conseguiram manter os seus filhos nos caminhos do Senhor, não precisam se desesperar, podem orar ao Senhor, entregar isso nos caminhos do Senhor, mas podem aproveitar agora a oportunidade que Deus está dando de transformar, de ter filhos na fé. Todos nós temos irmãos na fé, não é verdade? E eu não tenho dúvidas, queridos, que os pais têm uma responsabilidade maior com os filhos biológicos. Deus espera isso, mas nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Camila falou um ano atrás, 2 anos atrás, ela falou, olha, Cipe, eu vi um memezinho, né? Pacto pela vida. Eu cuido da minha, e o que completa aqui? Você cuida da sua, né? Ou então, pacto pela vida, cada um cuida da sua. Queridos, esse aqui não é o evangelho. Esse aqui não é o que Cristo espera de nós. Eu já mostrei isso aqui na igreja, né? Como as pessoas chegaram até Cristo, e a gente percebe aí, e parentes é uma porcentagem muito, muito, muito grande. Isso significa proximidade, isso significa relacionamentos. Todos nós temos responsabilidades espirituais uns com os outros. E assim como o salmo didático da família, desse escritor chamado Asaf, ele escreveu outros salmos também, ele está falando a respeito disso, ele está clamando ao povo, dizendo, olha, contem as histórias do Senhor, conte das maravilhas, conte dos louvores, conte do poder do Senhor, para que isso, então, possa ser um efeito dominó, desculpa, um efeito que vai levar para as próximas gerações uma fé genuína. Que Deus nos dê graça e misericórdia, que Deus nos ajude a cumprir isso, sendo você pai biológico de alguém ou não. Nós conhecemos muitas pessoas, né, na igreja, ou alguns até fora da igreja, que são verdadeiros pais, não são os pais biológicos, mas são verdadeiros pais, e dentro da igreja a gente vê muitos pais na fé, né? Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, a gente percebe essa ligação, meu verdadeiro filho na fé. Quando ele escreve para Tito, ele também, mas a gente percebe que com Timóteo tinha uma ligação mais profunda. Então, que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Que você possa identificar quem são os seus filhos na fé, se você não tem filhos biológicos. Saibam, queridos, que não tem dúvida nenhuma que a minha responsabilidade com a Ana e com o Davi é muito grande. Devagarinho ela está passando, a Ana já está com 18, o Davi com 14, né? Devagarinho cada um seguindo as suas vidas. Eles são responsáveis pelos seus atos diante de Deus, mas cabe nós como pais ali coordenar, orientar. Vira e mexe, o Davi vem perguntar alguma coisa, a Aninha, e a gente tem a oportunidade de orientar, de mostrar nas escrituras. Então, mesmo que você não tenha filhos biológicos, você tem filhos na fé, pessoas que olham para você como um líder, como um homem, uma mulher que serve ao Senhor, e vocês têm a oportunidade, todos nós, de ensinar muitas coisas de Deus para que essa maravilha, esses louvores, esse poder do Senhor seja transmitido para a próxima geração. Vamos orar? Deus, obrigado pelo Salmo 78, que nos motiva, nos incentiva. Um salmo didático, ensinando como que nós podemos transmitir, qual é o assunto que nós vamos transmitir, por que nós temos que transmitir. Ele nos ajuda muito, Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado, porque temos a oportunidade de sermos usados pelo Senhor para que outros venham a te conhecer.
Pedimos que o Senhor nos ajude nessa maravilhosa tarefa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Cipe. Antes de eu passar a palavra para o pastor Valdeci, pastor, eu queria anunciar que nós temos aqui uma família de visitantes, né? A família Monteiro, onde o Tiago e a Bruna aqui, eu vou destacar eles aqui para que os irmãos possam ver. São irmãos em Cristo aí, é um prazer receber vocês aí. O Tiago tem participado com a gente aí de 2 encontros aí já de estudo do grupo dos homens. A Bruna, quem sabe aí também, logo vocês vão estar com a gente aí, nos visitando de forma presencial. A nossa igreja fica muito feliz em poder recebê-los. Amém? Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Pastor, pode ficar à vontade, pastor Valdeci. Então, boa noite também mais uma vez. Bem-vindos, Tiago, Bruna. Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos gratos. Obrigado, pastor Daniel Cipe, pela palavra prática muito boa para a família, esse desafio que nós temos. Agradecemos muito também. E já vamos encerrar o nosso culto, anunciando as nossas próximas atividades. Quarta-feira, pelo Zoom, o nosso culto da família, que também é culto de oração. Domingo, dia 22, domingo de manhã, às 9 horas, nós não teremos a nossa EBD esse domingo, porque vai ser a nossa assembleia de aprovação do nosso estatuto, tá? Então, todos os membros arrolados, especialmente os membros arrolados, porque como não podemos ter um grupo muito grande na igreja, então nós estamos restringindo a participação para os membros arrolados, membros que estão no hall de membros da igreja, tá? Então, as crianças, adolescentes e irmãos que sempre nos visitam estão naturalmente livres de estar conosco no domingo de manhã. Porém, à noite, né, às 18 horas, nós seguimos com o nosso culto, com as nossas atividades a partir daí. Durante a semana, vou tentar reforçar esses avisos para que os irmãos que não estão conosco aqui participando do culto pelo Zoom agora, para que estejam atentos sobre essas informações, tá bom? Então, irmãos, com isso nós encerramos o nosso culto, agradecendo a Deus. Nós vamos somente fazer uma oração de encerramento, pedindo a bênção dele para essa semana. E depois o Aldair, então, pode abrir, né, as janelinhas para que os irmãos possam se cumprimentarem, se congratularem as famílias, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui até agora. Agora que estamos encerrando esse nosso culto ao Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas crianças, adolescentes e jovens, sobre os casais da igreja, sobre cada um irmão, irmã, dentro das circunstâncias que nós estamos. Que o Senhor nos ajude, nos acompanhe durante esta semana, ó Deus, guardando-nos e guiando-nos, como sempre o Senhor é, esse Deus bom e fiel que tem cuidado das nossas vidas. Fica conosco, então, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas nesses dias até a gloriosa vinda do Senhor. Assim nós oramos em Teu nome mesmo. Amém. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um. E aí o Aldair pode abrir aí a tela e abrir o... Os irmãos quiserem abrir também as câmeras aí para a gente bater uma foto aí, para ótimo, a igreja, ótimo. Fiquem à vontade aí, seus áudios também estão sendo todos liberados. Só vocês confirmarem aí. Vamos bater uma foto. Sai daí. Só vocês ativarem os áudios de vocês aí. Igreja.